Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma noite de preces e vibrações do TCE Recanto de Interlagos. Que a doce e serena paz do nosso Mestre Jesus nos envolva e, como é de costume, eu os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o remédio, o lenitivo necessário para cada um de nós. E vamos buscar um lugar onde você possa ficar em silêncio para fazermos a nossa prece, sentindo-nos carinhosamente abraçados pelos nossos anjos celestes que já se aproximam de nós para realizar o tratamento espiritual que cada um tem a necessidade de receber. E vamos tranquilizando os nossos pensamentos, acalmando os nossos corações, buscando a paz dentro de nós e vamos deixando-nos envolver pelas vibrações carinhosas que já nos tranquilizam. Vamos mentalizando a figura doce e meiga de Jesus, nos envolvendo em sua energia amorosa, energia de equilíbrio físico, orgânico, emocional e espiritual. E vamos sentindo essa energia nos envolvendo por completo, nos sentindo mais serenos, mais confiantes e mais fortalecidos para a nossa jornada de vida diária. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos nesta corrente de oração, buscando o entendimento e o consolo para as nossas almas. Que o aprendizado de hoje nos ajude a refletir e se transforme em força para as nossas transformações mais íntimas. Que assim seja, graças a Deus. Nos tempos de Jesus, o povo judeu havia engaiolado Deus dentro de um templo onde as pessoas só poderiam ter qualquer tipo de contato através dos sacerdotes e rituais como os sacrifícios de animais. Tal contexto era amplamente difundido naquela cultura do Deus único. O sumo sacerdote era a aliança entre Deus e suas criaturas. Existia um monopólio de Deus na mão de poucas pessoas ou dentro dos muros frágeis dos templos e sinagogas espalhadas por toda Israel. O Cristo veio libertar o povo de Israel. Esse processo de libertação engloba a democratização de Deus entre os indivíduos. Era necessário retirar Deus das mãos de poucos e apresentá-lo a todos os povos. As parábolas possuem esse predicado especial: apresentar o reino de Deus ou o reino dos céus. Ao contar histórias e enredos, Jesus foi capaz de apresentar os verdadeiros atributos de Deus para toda a criatura. Percebemos na parábola do filho pródigo atributos como arrependimento, perdão e misericórdia. Quanto à parábola do grão de mostarda, notamos o valor dos pequenos atos da vida para desencadear grandes feitos. Na parábola do rico e do Lázaro, é apresentado o mundo espiritual após a morte dos dois personagens, fato inédito que deve ter surpreendido todos os que o escutavam. Muitos foram surpreendidos com a felicidade de Deus, com o arrependimento de um justo que estava em pecado. Aqueles indivíduos ouviram inúmeros predicados misericordiosos nos relatos das parábolas, aproximando Deus de suas criaturas. As parábolas também transcendiam aos sentidos humanos. O apontamento sobre o termo Reino dos Céus é curioso e instigante, pois Jesus não estava se referindo ao céu que observamos com os olhos materiais, contemplando suas nuvens, estrelas e outros astros. A percepção era apresentar o mundo material, onde ele é o governador e dirige as ações do planeta.
O Mestre veio à Terra apresentar o seu reinado perante os homens. Naquele tempo não existiam o termo esferas espirituais ou colônias espirituais, mas com o intuito de retratar esses planos espirituais, destacou histórias com o sabor da cultura local. Era necessário introduzir o conhecimento que mais tarde o Consolador prometido iria completar. Os céus são a nossa pátria espiritual e a verdadeira morada. Essa moradia é completamente diferente do planeta em que habitamos. Por aqui comandam generais, políticos e intelectuais insanos, ao passo que na morada do Cristo, quem rege a sinfonia espiritual são os espíritos elevados. Sim, existe hierarquia, e ela é fundamentada no grau de adiantamento do espírito e no trabalho interior daqueles que conseguiram se despojar das mazelas, do orgulho e do egoísmo. Quanto mais humildade e altruísmo, como virtudes definitivas dos espíritos, maiores cargos são ocupados. Jesus conhecia sua supremacia espiritual sobre qualquer indivíduo e deixou explícito a Pilatos: na terra, quem manda são os generais, nos céus, quem comanda são os espíritos de Escol. Judas, um dos apóstolos de Jesus, buscou alianças com políticos romanos e religiosos do Templo de Jerusalém, com o objetivo de reservar o trono para o Mestre. No entanto, estava equivocado, pois em seus princípios, Jesus busca primeiro edificar o seu reino no coração das criaturas e não nos aspectos externos. O melhoramento do mundo é consequência do crescimento evolutivo de cada alma do planeta. A humanidade é uma orquestra e cada ser humano uma nota musical que precisa ser afinada. Ainda estamos na orquestra de um mundo de provas e de expiações. Por essas nossas notas musicais estarem em sintonia com este plano de habitação. Corremos os mesmos riscos de Judas, o de buscar edificar um trono para o Cristo, quando ele apenas pede a nós que possamos amar uns aos outros. Ao tornar os nossos corações mais afetuosos, seremos espíritos mais desmaterializados e teremos a liberdade para dar saltos em direção a mundos mais felizes que a Terra. A proposta de cada criatura encarnada é buscar a justiça deste reino que um dia se entenderá a Terra pelo determinismo divino. Todo espírito evoluirá de acordo com essa dinâmica de progresso incessante. Essa é a fé do Cristo e a sua grande esperança como pastor e gestor do planeta. Está no livro Parábolas de Jesus, à luz da doutrina espírita de Rafael Papa. Fé e equilíbrio em todas as direções.